Esse vídeo não era para ser gravado hoje, na verdade era um outro tema, mas eu senti uma urgência muito grande. Eu estou até com roupa de treino, estou quase atrasada para ir treinar. Normalmente eu tenho um preparo diferente para vir aqui falar com vocês, mas eu senti realmente uma convocação para falar e tinha que ser agora. Tanto que esse vídeo não vai ser programado. Eu vou postar imediatamente. E talvez você esteja sentindo direções do Espírito Santo na sua vida que são, na sua visão humana, muito louca. São direções que você acha que você está ficando louca, é essa a palavra. Às vezes você se pergunta se você está ouvindo mesmo a voz de Deus, se é um direcionamento de Deus, ou se você está ficando louca. E isso tá te perturbando, porque às vezes você sente que você tá na direção correta, você realmente sente que é um direcionamento de Deus, mas às vezes o inimigo vem com vários questionamentos, te fazendo ver limitações humanas diante de um cenário, e isso tá te paralisando para que você vá depressa aonde Deus quer te colocar. E isso bateu muito forte no meu coração hoje, enquanto eu estava organizando meu apartamento, enquanto eu estava fazendo minhas orações. E eu senti um direcionamento de vir aqui te encorajar para que você realmente faça o que Deus está te pedindo para fazer exatamente nessa estação. Ele tem pressa. E uma das coisas também que eu sinto muito em falar aqui para você é que pare de falar dos planos do Senhor para sua vida para todo mundo. Pare de falar. Às vezes a gente acaba tendo ali uma euforia, né, diante de uma promessa do Senhor nas nossas vidas ou diante de algo que Ele está nos pedindo para fazer, e ao invés de levar esses questionamentos ao Senhor, a gente fica levando esses questionamentos a amigas, a pessoas da família, a líderes religiosos. E eu não estou aqui dizendo que você não deve ter esses aconselhamentos, né? O Senhor utiliza de pessoas, né, para confirmar coisas ao nosso coração, mas a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter discernimento espiritual. Peça a Deus discernimento espiritual para que você realmente saiba com quem compartilhar o que o Espírito Santo está pedindo para você fazer nessa estação. Tenha cuidado, porque às vezes não é que essas pessoas elas queiram o seu mal. Pelo contrário, elas querem tanto o seu bem que no raciocínio lógico dessas pessoas, elas vão achar que você está ficando louca mesmo. Eu lembrei muito dos sonhos de José, né? De José do Egito. Imagina, Deus falou com ele ali através de visões, de sonhos, onde ele iria ser governador do Egito. Gente, José tinha, se eu não me engano, 17 anos mais ou menos. E imagina, ele chegou para falar isso para pessoas da família, que quando a gente para pensar, pessoas da família são confiáveis. Mas olha só, depois que José falou para os irmãos dele, o sonho dele, olha só o que aconteceu. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Lógico que não são todas as pessoas, né, ao nosso redor que vão ali querer nos fazer mal, gente, longe disso. Mas, às vezes, até a proteção dessas pessoas podem fazer com que a gente paralise. E o inimigo utiliza de pessoas próximas e de pessoas que nos amam para nos paralisar também. O inimigo é sujo e ele é muito astuto. Então peça discernimento espiritual. Senhor, pare de contar tudo. O Senhor te fala algo agora, daqui 5 minutos você está contando para sua amiga. Leve isso diante de Deus, faça um propósito de oração. Pare. Tem gente aqui que é movido por direcionamentos de amigos. Às vezes um amigo muito próximo. É uma bênção nós termos amigos próximos, pessoas que são realmente ali amigos do Senhor. Mas, gente, tem coisa que o Espírito Santo vai soprar e que vai fazer sentido apenas para você. Às vezes até algo que Deus nos fala e que Deus nos direciona. A gente mesmo acha que a gente está ficando maluco. Imagina de imediato levar isso para outras pessoas. Isso vai te confundir. E Deus não mora em confusão. Pelo contrário. Então, se Deus está te falando algo, se Deus realmente está te falando para fazer algo, você sente que é do Senhor. Sabe quando eu sei que algo não é da Cíntia? Quando é algo que eu, no meu raciocínio lógico, não faria.
mas isso fica martelando na minha cabeça. Passam-se dias e isso fica martelando na minha cabeça. Então eu sei que isso não vem de mim, vem de Deus. Gente, eu já fiz renúncias aqui. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês falando sobre uma renúncia de um processo altíssimo na justiça que eu abri mão porque o Senhor me mandou abrir mão. Eu sofri ataques espirituais no dia que eu decidi abrir mão desse processo, inclusive. E hoje eu entendo exatamente o porquê do Senhor ter me pedido há um ano atrás, há um pouco mais de um ano atrás, foi em abril de 2025. E hoje faz todo sentido. Na época, diante da minha limitação humana, desistir de um processo altíssimo que ia me tirar de um furo financeiro, eu tava ficando maluca. Quando eu falei isso para algumas pessoas, pessoas próximas, falei para pouquíssimas pessoas. E as pessoas, algumas, né, me falaram, não, Cintia, é isso mesmo. Mas tiveram outras, inclusive minha mãe mesmo. Minha filha, você tá ficando louca. Você tá ficando louca. Gente, quantas vezes os meus pais que me amam, me vendo, né, passar por situações ano passado de deserto financeiro, quantas vezes eles falaram para mim, minha filha, volte para casa. Você não precisa passar por isso. Volte para sua casa. Saia daí. Lógico que eles não queriam o meu mal, mas a proteção deles, a proteção e amor deles, né, fizeram com que eles falassem isso. Imagina se eu não tivesse discernimento espiritual e se eu não tivesse realmente uma intimidade com o Senhor de saber que eu estava exatamente onde eu deveria estar. Imagina se eu tivesse largado tudo e tivesse ido embora e tivesse voltado a morar com os meus pais. Eu não teria vivido metade da metade do que o Senhor está fazendo na minha vida hoje e fez durante todo esses 2 anos, né, de 2024 até agora. Eu saí de casa muito cedo. E não foi, se dependesse da minha mãe, eu nunca tinha saído de casa. Então, assim, o que é que eu tô te falando? Para que você tenha realmente um cuidado, um zelo em guardar no seu coração o que Deus está te pedindo para fazer agora. Tem coisas que você mesmo vai achar que você tá ficando maluca, mas você não tá. Viver com Deus não é pra gente normal, não. Viver com Deus realmente é desafiador. É desafiador. Imagina para Abraão, quando Deus falou para ele: saia da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar onde emana leite e mel. Ele não sabe, gente, ele não tinha nenhuma confirmação a não ser a maior de todas, né? Que foi o direcionamento do Senhor. Então, às vezes, a gente não vai ter confirmação de nada. A gente só tem o que mais importa, que é um direcionamento do Espírito Santo. E se você é uma mulher, um homem que busca o direcionamento do Espírito Santo, você vai ser conduzido para o lugar que ele quer que você esteja. Às vezes Deus está te pedindo para sair de um lugar, às vezes Deus está te pedindo para sair de um relacionamento. Estou falando de relacionamento, gente, não é casamento não, tá? Lógico, dependendo, né, do casamento também, da situação que você esteja, mas casamento é para sempre, né? Pelo menos é isso que eu acho. Mas se você tá num relacionamento, num namoro, onde não tá te fazendo bem, enfim, amizade, trabalho, profissão, lugar geográfico, se Deus está te pedindo, se isso está martelando na tua cabeça, obedeça, obedeça ao Senhor. E eu senti esse impulso em vir aqui gravar, talvez o vídeo seja um pouquinho mais rápido, mas só para te dizer, você não está ficando louca, você não está ficando louco. Deus está falando com você. Na sua cabeça, na sua limitação humana, talvez você ache que você está ficando louco, mas você não está ficando louco. E logo menos você vai saber o motivo de Deus estar te pedindo isso agora. Talvez uma renúncia, talvez um movimento que te dê medo. Faça um propósito de oração. Pare de falar dos seus planos e de tudo que Deus está colocando no seu coração atualmente. Pare de falar. Tenha cuidado com quem você vai falar os direcionamentos do Senhor. Tenha cuidado, mesmo que sejam pessoas próximas. Tente entender, na verdade nem tente entender, porque tem coisas do Senhor que a gente não entende, mas viva esse momento com o Senhor. Fique mais próximo dele. Pare de qualquer dúvida levar a pessoas, leve ao Senhor.
Leve ao Senhor. Então, eu já tô atrasada aqui, vou finalizar o vídeo, mas eu espero. Eu até ia programar esse vídeo, mas o Senhor me falou: eu serei o algoritmo e eu vou levar as pessoas certas esse vídeo. E se fez sentido pra você, a gente me fala que é muito importante que eu veja que realmente, né, faz sentido. Eu acredito que essa mensagem vai chegar pelo menos a uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. E é isso. Eu tô indo lá. E até a próxima, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.